Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djavan Felipe de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Matemática veremos aí estatística, censo e coleta de dados. A gente vai estudar um pouco sobre cada um desses conceitos da matemática e observar aí como que eles foram importantes, são e até onde podemos compreender serão importantes para toda a história da humanidade, tá bom? Então, pessoal, o que é estatística? A estatística é a ciência que se utiliza nas teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tá? Então, a estatística ela vai explicar a, a, a frequência da ocorrência de determinados eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar previsão de fenômenos futuros conforme o caso. Então, pessoal, a estatística ela utiliza muito também da probabilidade para que ela venha entender eventos futuros, fenômenos futuros, certo? Então, ela é muito importante. Dentre as áreas da matemática, a estatística é uma das mais antigas, tá? Muito utilizada na questão do censo ou recenseamento, onde um determinado povo de uma cidade, de uma região, era estudado, tá? Eram coletados dados quantitativos e qualitativos sobre aquela região, que a gente vai ver mais à frente o que são dados quantitativos e qualitativos, tá? E com isso, com esses estudos, eles conseguiam aí prever fenômenos, tá? Eventos, tá? E observar aí como que a população estava crescendo, diminuindo, evoluindo em determinadas áreas e assim por diante, tá? Então, como a gente falou, né, o censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população, tá? A uma população que possibilita recolhimento de várias informações, tá? Tanto de como o número de homens, mulheres, como de crianças, idosos, onde e como vivem essas pessoas, tá? Então, pessoal, sabendo onde vivem, como vivem essas pessoas, é possível observar, prever muitos eventos, fenômenos, até questão de catástrofes naturais, a observação do crescimento, tá? Quantas crianças cresceram em determinado ano, cresceram no sentido de, vamos supor assim, em conhecimento, em estatura, quantos bebês nasceram, né? Quantas crianças têm recém-nascidas foram observadas em determinada região, quantas crianças tem cada família, né? Quantos filhos os pais pretendem ter e assim por diante, tá? Então, o recenseamento demográfico é um estudo estatístico, tá? Referente a uma população. Então, dentro dessa população aí é coletado dados quantitativos e qualitativos, tá? Para obter informações para prever fenômenos naturais, para observar o crescimento ou decrescimento da população em determinada área, em determinado segmento da vida dessa população, tá bom? Bom, então, pessoal, tanto nesse censo demográfico como no recenseamento, né, ou outros tipos de estudo da estatística, você tem que fazer a coleta de dados, tá? Então, você vai numa determinada população, faz a coleta de dados com informações que são do tipo do gênero quantitativo ou qualitativo. As informações do tipo dos dados qualitativos, pessoal. Então vamos aqui, ó. Dos dados eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Quant, ele nos dá uma ideia assim de quantidade, né? Mas na verdade assim, o que ele informa são dados que são contínuos e dados discretos. Então,
para você determinar de uma forma bem simples quando que um dado ele é quantitativo, é quando a informação ela for discreta, ela não der tantas informações sobre aquele dado estudado, tá bom? Já a informação qualitativa, ela pode ser de dois tipos, ó. Nominais, tá? Então ele vai dar nome àquele tipo de dado, ele vai ter nome ali e, né, ou, na verdade, ordinal, tá? Então vai ter uma ordem ali, primeiro, segundo, terceiro. Nominal nome, pode ser nome de pessoa, pode ser categoria, tá? Por exemplo, um dado quantitativo. Em Juazeiro do Norte, um exemplo, existem 70 mil automotores. Então é um dado quantitativo. Estou sabendo a quantidade. Agora, se eu falar em Juazeiro do Norte, existe 70 mil automotores, sendo 60 mil motos e 10 mil carros. Então, estou dando o nome, estou dando a qualidade, a categoria de cada um desses automotores, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui a uma observação mais precisa, tá? Os dados quantitativos representam a informação resultante de características susceptíveis de serem medidas, apresentando-se com diferentes intensidades que podem ser de natureza discreta, descontínua, dados discretos ou contínua, dados contínuos. Então, vamos lá com um exemplo. Consideremos uma amostra constituída pelo número de irmãos de alunos de uma determinada turma. 3, 4, 1... Então aqui a quantidade de irmãos que cada aluno tem nessa turma, né? Então tem 10 alunos. O primeiro aluno tem 3 irmãos, o segundo tem 4 e assim por diante, certo? Esses dados são de natureza discreta, tá bom? Por que são de natureza discreta? Porque eu não estou sabendo nome de ninguém, eu só estou colhendo dados numéricos, eu não estou observando aí nada a mais do que isso, tá? Então, se para esses mesmos alunos fosse considerado as alturas em centímetros, nós teríamos aí os dados do tipo contínuo. Mas aí, o que eu quero mais observar aqui com vocês é o dado ser discreto, tá? Então, ser contínuo ou descontínuo, isso aí a gente não vai aprofundar muito não. Quero que vocês observem isso, que o dado é discreto, tá bom? Só estou dizendo que cada um desses alunos tem irmãos. E estou dando a quantidade deles. Tá? O primeiro aluno tem 3 irmãos, o segundo tem 4. E assim por diante, mas a natureza é discreta. Já os dados qualitativos, eles representam a informação que identifica alguma qualidade, categoria ou característica não susceptível de medida, mas de classificação, assumindo várias modalidades. Tá bom? Então vamos aqui a um exemplo. Ó. O estado civil de um indivíduo é um dado qualitativo, assumindo categorias. Por quê? Ele vai ter categorias. Ele pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser viúvo e divorciado. Então são essas opções aí, tá? Que identificam uma categoria desse indivíduo, tá? Então, pessoal, até a próxima videoaula. Um abraço e bons estudos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar nos procurando. E eu espero que vocês tenham aí bons estudos aí.